Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós agora na 10ª semana do tempo comum, que iniciamos ontem, passamos com as leituras semanais a acompanhar o Evangelho de São Mateus. A gente acompanha assim todos os anos, vem Marcos, agora Mateus, depois Lucas, vamos acompanhando no tempo comum. E temos o início aqui, então, na liturgia da igreja, o Evangelho de São Mateus, o Evangelho das bem-aventuranças, que rico demais como a palavra de Deus o é, em sentido, em ensinamento, em graça, em abundância para nós. Mas gostaria de falar sobre o versículo 4, a bem-aventurança que tem a ver com a primeira leitura. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São Paulo trata dessas duas palavras que ele vai aí colocando como que numa balança, aflição e consolação, que andam juntas. Ele chega nesse trechinho a falar 10 vezes sobre consolação. E fala também hoje que quem nos consola é o Pai das misericórdias. Deus rico em misericórdia, traz a nós a consolação diante das nossas aflições. Bem, a aflição, meus irmãos e irmãs, na nossa vida, e também na nossa vida como cristãos, deve ser uma realidade que não pode nos causar admiração, nem espanto. A gente acaba se admirando, se espantando e também se esperneando quando estamos passando por aflições. Só que é algo que é da vida e que é algo da vida daquele que quer seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando isso porque também, na hora da aflição, eu também muitas vezes esqueço disso. Meu Deus, e a dificuldade, mas aí sim o nosso coração deve voltar, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Só que isso faz parte da vida. Veja, quem chega a praticar algum esporte que tem contato físico, por exemplo, o futebol, sabe que faz parte do futebol você ter contato. Acaba se machucando muitas vezes. Tem gente que não entende, né? Fala, fulano joga para se machucar. Não, você não joga para se machucar. Tem alguns sim que são às vezes maldosos que vão machucar. A gente fala que fulano é malicioso.
Agora, acontecem sim, esbarrões, acontecem ali pisões, muitas vezes, que não é o desejo, não é o interesse de machucar, mas acontece. E às vezes você está jogando ali, quando isso acontece, você é machucado, você diz, não, isso é de jogo, vamos para frente. A aflição, para nós seres humanos, e nós que também seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, podemos dizer, é de jogo. A gente vai ter que ir para frente. Vai ter que caminhar. E graças a Deus, a gente não fica só na aflição. Tem a aflição e tem a consolação. E que São Paulo vai dizendo aqui, que enquanto cresce para nós as aflições, crescem também as consolações. E muitas vezes é a aflição na vida dos apóstolos, como nós vemos, e que gera consolação para os outros. Gera frutos de conversão para os outros. Mudança de vida nos outros. Salvação de almas dos outros, a nossa e dos outros. Daqui a pouco nós vamos escutar as palavras do Senhor que diz, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado, a aflição para ele, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. A aflição para ele que resultou em consolação para nós. Ai de nós se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse acolhido e aceitado a aflição na sua vida. Mas isso também foi na vida da Virgem Maria, ela a que mais padeceu junto com ele. As aflições dela também resultaram em graças para nós. Dos apóstolos, de São Paulo especificamente, que resultou em conversão, em graça, em geração de comunidades. Mas a gente vê o tanto que sofreu. Ele chega a dizer que sofreu dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Mas não só isso. As dores de parto, ou as dores que muitos pais, na sua vida de oração, de dedicação, de oferecimento pela salvação dos filhos. E quantos que depois da conversão recordam e dizem, quantas vezes eu chegava em casa, às vezes de madrugada, via lá minha mãe rezando. E sabem que são fruto também da oração, da penitência e do sofrimento dos outros. Nós que, por exemplo, aqui missionários da Canção Nova, quantos já padeceram antes de nós virmos para cá? E rezavam, intercediam por nós. Quanto que nosso pai fundador, assim como os pais muitas vezes sofreram, tios, avós, para nos criar materialmente, para gerar renda, para nos sustentar, para fazer com que a gente sobrevivesse durante muitos anos, na infância, na adolescência, às vezes até na juventude, sustentados pelos pais. Na vida espiritual também é assim. Muitos são gerados. Daqui a alguns dias nós vamos celebrar São José de Anchieta, apóstolo, considerado apóstolo do Brasil. Quantos sofrimentos, quanta renúncia. Sair lá de Portugal, vir para cá, e tantos outros que vieram com eles. Muitos derramaram sangue nessa travessia, alguns martirizados, e que geraram frutos. Então o problema não é tanto a aflição, mas o que é que nós fazemos com ela? Se nós nos ligamos a Deus ou se nós praguejamos. Não sei se você passa por alguma aflição ou tribulação agora, mas se não está passando agora e se continuar a viver, vai passar. Tenhamos, pela fé, e Deus nos conceda a graça de oferecer a Deus, unir o nosso sacrifício ao de nosso Senhor Jesus Cristo e poder, Deus nos dê essa graça, meu Deus, de nos alegrar. De nos alegrar. Esse é o caminho que muitos fizeram, não é fácil, realmente peço essa graça a Deus, mas de nos alegrar porque, como dizia São Paulo na leitura de ontem da missa, que as tribulações momentâneas nesse tempo, elas geram um acúmulo de graça incomparavelmente superiores ao grau de sofrimento que temos aqui. Deus nos dê fé
nos dê fé para reconhecer que o Senhor está conosco. Eu li hoje no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 27, que mostra São Paulo indo para Roma, e eles estão passando por uma tempestade, o navio está ali para afundar, e São Paulo, que era prisioneiro, é ele quem anima os outros, dizendo: olha, um anjo do Senhor me apareceu essa noite e disse que nós não vamos naufragar. Ânimo, vamos continuar aí nessa tempestade, vamos. E ele vai ajudando ali ao centurião e aos outros soldados a não desestimularem e não naufragarem. O homem que no meio da tribulação, acorrentado, preso, todo mundo querendo matar, era aquele que animava. Disse que tinha 260 e poucas pessoas no navio, era ele quem animava. Ânimo, Deus não vai nos deixar perecer. Dá-nos, Senhor, também este ânimo que animava São Paulo. No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.